Olá, olá, boa noite. Boa noite, boa noite. Iniciando aqui mais uma live com o André Pérsia. Hoje vamos falar de um tema bem bacana que é: devemos mesmo abandonar a hipnose porque Freud largou ou não? Espera só o André entrar aqui para a gente iniciar a nossa live. Opa! Adriano. Esperar o pessoal entrar. Fala, Daniel. Então hoje o bate-papo vai ser sobre isso. Devemos abandonar a hipnose porque Freud largou Freud. O André já está entrando aí. E pá. Fala, André, boa noite. Boa noite, Cleiton. Boa noite a todos. Tudo bom? Tudo tranquilo. Hoje nós vamos falar da fofoca do Freud, né? É, a treta do Freud aí. Volta e meia Freud, aparece um psicólogo falando isso, eu digo, não Freud. Então, pô. Freud largou a hipnose porque ele não soube usar a hipnose ou porque, sei lá, falou, isso aqui não dá pra mim não. Isso parece um detalhe, mas não é. Por uma razão muito importante, né? Porque, na verdade, nem tudo o que acontece se deve por razões puramente científicas, né? Esse é um dos casos, né? Ou seja, eu já há muito tempo digo que a psicologia no Brasil ainda vive cada dia menos, graças a Deus, sob a hegemonia da psicanálise freudiana. Ou seja, na verdade, durante muito tempo, a psicanálise freudiana no mundo, em muitos lugares do mundo, uns 100 anos atrás, esse é o Brasil, como sempre, muito evoluído, né? Ou seja, uns 100 anos atrás e tal, Freud era... Porque ele foi pioneiro numa época que ninguém tinha a menor ideia das coisas que estavam acontecendo. Ele é um bom observador, né? Ele muito capaz, ele escreveu muito sobre as experiências dele. Aliás, você sabe que Freud nunca ganhou nenhum prêmio na área médica, mas ele ganhou um prêmio como escritor, né? Porque, na verdade, ele é um excelente escritor. Né? Tanto que há quem compare, inclusive, a forma como ele descreve os pacientes e tal, as coisas, as histórias da mesma época, mais ou menos, do Sherlock Holmes e tal. Não, é sério, parece que eu estou de sacanagem, mas é verdade isso. Né? Roteirista. Foi até o Bandler que falou isso uma vez. Né? Que o Freud, e é verdade, eu fui verificar isso mesmo. Freud ganhou um prêmio como escritor, como excelente escritor. Né, porque é um grande entretenimento as obras completas do Freud. Ele conta histórias incríveis, ele só esquece às vezes de que ele dormiu com metade das pacientes e tal, mas ele escreve muito bem, ele é um excelente contador de histórias, ele tem um mérito realmente dele ter observado e de ter tido uma atitude no século XIX totalmente diferente daquilo que se fazia em relação à mente humana. Na verdade, ele inventou a psicologia clínica, embora a psicologia já existisse. Antes de Freud já existia a psicologia, já existia, mas a psicologia era muito observações psicológicas, com Wundt na Alemanha e outros. Né? Na verdade, a psicologia tem desde Sócrates, né, lá, que se fala da alma, do homem, dos sentimentos e tal. Exatamente. William James, né? E William James é mais ou menos da mesma época do Freud também, fez muitas observações, mas a coisa era muito, né, de observações e tal, a coisa foi logo para a universidade, então adquiriu muito um senso de observar variáveis psicológicas, observar, anotar o que se sente e tal. Muito ali, junto com a filosofia, né? Exatamente. O que se fazia era, quando a pessoa estava mentalmente perturbada, era dar eletrochoque, tratar e tal. E Freud, ele realmente ele é um pioneiro. Brincadeiras à parte, eu sou um admirador do Freud, eu acho ele incrível para a época dele.
Eu acho que para a época dele, e o que ele deixou coisas muito importantes sobre a mente, sobre a questão dos processos inconscientes, de existir uma parte que se organiza e funciona, não necessariamente da forma que ele falou, mas que se organiza e funciona independente da nossa mente consciente e que conecta coisas pelo significado das coisas. Tudo se conecta e a gente nem sabe que está conectado, é por isso que uma coisa leva a outra e uma coisa dispara a outra e você nem sabe o porquê. E realmente o trabalho que ele começou foi um trabalho pioneiro de fazer as pessoas pararem para pensar nessa cadeia toda de coisas, e muitas pessoas foram ajudadas e são ajudadas com a psicanálise. Tenho excelentes amigos psicanalistas, adoro ler sobre psicanálise. Gosto mais de outros que não são exatamente Freud, como Jung. Eu gosto muito da psicanálise do Jung, da psicologia analítica do Jung. Acho que faz mais sentido para mim em todos os sentidos. Show. Mas por que da história do Freud com a hipnose? Ou seja, retrocedendo um pouco no tempo, Freud ele vai estudar hipnose com Charcot na França, e o Charcot, ele realmente, com a hipnose, ele conseguia efeitos que ninguém conseguia, ou seja, aqueles quadros onde ninguém conseguia alterar, ele conseguia com a hipnose que a pessoa alterasse o quadro. A pessoa tinha uma paralisia na mão, só que eles verificavam que não tinha nada na mão, né? Nada neurológico, ou seja, não havia uma explicação neurológica física para a mão estar paralisada. Ou seja, era uma histeria, já havia antes do Freud o nome histeria e tal. Então a pessoa ela era uma conversão no físico de alguma coisa emocional. Então a Charcot fazia lá uma hipnose bem simples, bem pontual, bem objetiva, não havia nenhuma tentativa, até porque se não existiu, isso foi depois do Freud. Não havia nenhum trabalho na época, não havia nenhuma proposta na época de se trabalhar aquilo, de se conectar com outras coisas. Era basicamente um comando básico, simples, do tipo, vai embora, problema. Algo mais ou menos assim, né? Sem a menor tentativa de qualquer coisa. Era mais uma sugestão contrária ao sintoma. Que hoje a gente já sabe, por tudo que nós já vimos em outras lives e outras coisas que nós já fizemos, e aulas e cursos, que a gente sabe que isso não funciona, né? E Freud detectou isso. Mas ele não foi de cara, não. Ele ficou anos, né, usando a hipnose. Ele nunca parou de usar a hipnose, na verdade. Ele continuou usando, mas ele ficou muito tempo usando. Ele teve resultados bons. Não é assim que todo caso foi um fracasso também, não, tá? É muito importante dizer isso. Tem gente que pensa assim, tudo fracassava, tudo fracassou. Foi só uma fracassou, tentativa não. bem sucedida. Muita coisa deu certo com Freud, com Charcot, com outros ali, mesmo com aqueles limites todos. Muita coisa funcionou, deu certo, etc. Mas haviam alguns casos em que eles davam aquela sugestão simples, sem nenhuma tentativa de trabalhar o sintoma, a questão, o que estava por trás, e que eles davam um comando, o problema não ia embora, ou ia embora e voltava, ou ia embora e aparecia um outro problema em outro lugar do corpo, o que chama-se de substituição dos sintomas. Isso acontecia. E aí Freud começou com esses efeitos, depois de ficar tentando fazer hipnose do jeito que Charcot fazia, simples, aquela coisa sem nenhuma estratégia, sem nenhum conhecimento da dinâmica psicológica. Ele decide, ele começou a conversar com as pessoas, já que a hipnose sozinho não estava resolvendo. E no que a pessoa falava sobre o seu problema, ele começou a se dar conta que esse falar sobre o problema trazia insights, acionava a memória, enfim, a pessoa ela se entendia mais sobre aquilo e ela resolvia questões em relação àquilo. Então, ele generalizou, e como não tinha nada o que fazer com a hipnose naquela época, que não se sabia, não se conhecia, não havia proposta de hipnoterapia, porque primeiro tinha que surgir a terapia, que veio com Freud depois, para depois no futuro surgir a hipnoterapia, lá com outros, né, e tal. O que havia ali, a hipnose clássica, não tinha muito uma proposta de hipnoterapia. Tinha uma proposta de dar comandos no sentido contrário. Não é bem uma hipnoterapia. Que já haviam vários médicos na época do Freud mesmo que escreveram vários livros sobre o uso da hipnose para várias coisas. Muitos tiveram muito sucesso. Vamos combinar aqui, tá? James Braid. James Braid e tantos outros, né? Muitos tiveram muito sucesso. A Sociedade Britânica de Pesquisa Psíquica em Londres, que estudava fenômenos hoje chamados parapsicológicos, também estudava hipnose, uma série de outras coisas assim, tem muito relato de sucesso, tem muita coisa. Mas Freud começou a perceber que em alguns casos
não adiantava só fazer aquela coisa que hoje nós sabemos que é simplória, não é nem simples, é simplória, que era feito de tipo, vai embora, sintoma. Isso não resolve. E aí ele descobriu que botando as pessoas para falar, para pensar, ele conseguia resolver as coisas. Mas antes da gente fazer um intervalo aí para a gente debater, né? O que precisa ficar claro é que para que Freud disse não? Freud ele disse não para uma tentativa de se tratar que não estava funcionando. E isso não tem nada a ver com a hipnose, tem a ver com uma hipnose era feita na época da hipnose. Porque da maneira que a hipnose estava sendo feita, ensinada por Charcot, era uma hipnose de palco, que estava sendo feita no ambiente médico, com comandos diretos que não entravam, não trabalhavam, nem tentavam trabalhar a psicodinâmica. Eles detectavam algumas coisas, evidentemente que os psiquiatras envolvidos, eles tinham uma noção de algumas questões psicológicas que estavam por trás e tal, e eles tentavam fazer alguma coisa, não havia nem terapias, nem psicológicas fora da hipnose ainda estruturadas, que começou depois de Freud para valer e tal. Então é para isso que Freud disse não. Ele disse não àquela hipnose, aquilo que se fazia lá. E depois, que a gente até olhar se tem perguntas aí, coisa e tal, o que nós temos hoje não é a hipnose de Freud. O que nós fazemos hoje com a hipnose, mesmo a hipnose clássica de hoje, ela é muito mais rica do que qualquer coisa que se fazia naquela época. A hipnose ericksoniana, então, nem se fala, né? É incrível. Com PNL, engenharia mental, então, nossa, aí que a gente vai nos detalhes, na estrutura, na dinâmica, e isso não havia na época de Freud. Então, as pessoas que, por ignorância, dizem que Freud abandonou a hipnose, eles falam isso totalmente fora de contexto, porque eles não entendem isso que eu estou colocando aqui. Muito bom. Você sabe que assim, né, até os grandes nomes, né, os grandes avatares, generalizando mesmo, né, todas as pessoas generalizam, né? Então, caso de Freud mesmo, né, para você ver que um grande nome, o cara pega aquele negócio e ele coloca no mapa dele, Cleiton, ele generaliza para ele aquilo ali. Ele estava certo, na Sim. época não tinha alternativa. Vamos nos colocar lá na época de Freud. Naquela época, aquilo que estava sendo feito não estava levando a muita coisa. Levava algumas coisas, mas em alguns casos psicologicamente mais delicados, quando a proposta era tratar, resolver e tirar o problema da vida da pessoa, tinha alguns casos que realmente não tinham o que fazer. Eu concordo. Na época, talvez, a nossa sorte, como eu já falei na última aula que nós fizemos anteontem, é que os Estados Unidos não se intimidaram com a psicanálise freudiana. Os psicanalistas, não sei o que lá, os americanos fizeram assim e continuaram a fazer hipnose e levar para as universidades. É por isso que a hipnose não acabou, vamos dizer assim. Porque na Europa, na Inglaterra, em alguns lugares dos Estados Unidos, as pessoas não estavam nem aí para a psicanálise, ou seja, como uma única verdade, e continuaram a estudar sobre a hipnose e desenvolver e misturar a hipnose com outras questões psicológicas que surgiram depois. Exatamente esse ponto, né? Ele poderia também pegar aquele modelo de hipnose e ir moldando também, né? Só que ele foi para outro... O que é o ambiente psicanalítico? É uma pessoa deitada num divã à meia luz, o que já relaxa, já deixa a pessoa meio grogue, olhando para uma parede. Né? Na nova psicanálise, não, mas na psicanálise clássica, é uma espécie de estado de transe. Ele manteve todo o aparato da hipnose, que era deitar, relaxar e tal. Né? Só que a pessoa, ao invés de ir para o transe profundo, a pessoa ficou numa espécie de transe leve, deitada no divã. Né? Mas por isso que a catarse acontece, tá? Porque a pessoa está meio relaxada, largadona lá no divã, olhando para a parede. Vai trabalhando a couraça dela ali, né? Vai rompendo a couraça. Exatamente. Então, na verdade, se você analisar, tem muitos elementos hipnóticos no setting psicanalítico clássico. Né? Tem muitos elementos hipnóticos. E ele não descartou totalmente a hipnose, ele continuou, não sei se é no volume 13 ou 14 das obras completas de Freud, acho que é 14. Verifica lá. Ele continua dizendo que a hipnose pode ser útil em muitos contextos, mesmo depois dele ter rejeitado ela como principal, vamos dizer assim, naquela época, como principal instrumento e tal. Ele diz casos de neurose de guerra, de coisas pontuais, específicas, a hipnose continua sendo muito boa e tal. Ele teve um posicionamento porque também havia uma questão política aí. Ele descobriu, né, que ele estava fundando um novo negócio. Né? Então, esse novo... como muitas pessoas, infelizmente, fazem,
né? O negócio dele da psicanálise, embora ele acreditasse, né, e tal, era um novo negócio. Então ele estava puxando, como a gente fala, brasa para a sardinha dele Não também. queria competir com ele mesmo, né? É, Criar dois negócios distintos ali. exatamente, mas ele deixou lá nas obras um registro de que a hipnose continuava válida e tal. Então, por que isso é importante? Porque depois de Freud, a psicanálise ficou muito forte. Ficou forte na França, ficou forte na América Latina, em alguns outros lugares, e na Europa mais ou menos, depende do lugar. Nos Estados Unidos não ficou forte, muito pouco, tem alguns pontos específicos, alguns núcleos onde se faz psicanálise, mas não teve o impacto que teve na Europa, nos outros lugares e tal. E durante muito tempo, como eles davam algum resultado que ninguém dava, ficou uma lenda urbana de que a boa terapia é a psicanálise freudiana. É quase como eu falei outro dia, né? O que o cara disse, não, as pessoas gostam de fazer PNL com você, se sente bem, porque você vai no cabeleireiro, você fala, se sente bem, então ele também se sente bem com você. Mas você não está fazendo nada com a pessoa porque não é psicanálise. Isso é o que muitos falam. Outros já têm uma É, compreensão que não é bem assim. Então, ficou essa lenda urbana e durante muito tempo, ou seja, quem são as pessoas que ainda estão à frente dos conselhos de psicologia? Tá, são o pessoal das antigas, ainda da minha época, que já estava mudando. Tem gente mais velha do que eu, você acredita nisso? Mais velha do que eu, que ainda está aí nos conselhos de psicologia, à frente dos CRPs, que ainda tem a cabeça toda da época que havia essa lenda urbana de que a psicanálise é a referência e coisa e tal, né? Da história. Então, por isso que ainda fica essa polêmica toda. Mas, felizmente, já tem gente nova o suficiente, inclusive na própria psicologia, para saber que, mesmo eles não sendo o barato deles, a hipnose é um instrumento da psicologia também, também até de fora da psicologia, né? Da psicologia, da área influencia todo o médica. modelo. E já houve época que o conselho implicou com isso. Hoje o conselho de psicologia não tem nenhum tipo de problema com isso, né, de você se chamar hipnólogo e psicólogo, e nem com programação neurolinguística tem mais, né? Então você pode colocar lá que isso não é um problema, porque é da ordem daquilo que o psicólogo pode fazer e é reconhecido como parte da psicologia também. E E até vamos hoje, lembrar que é né? apoiado pela OMS, na Organização Mundial de Saúde. Essa influência aí que de não ter regulamentação ainda oficial, né? De ter um órgão assim específico só para hipnose. Não tem, né? Não, Justamente não até por tem, esse. porque a hipnose ela sempre foi da área médica psicológica e dentária. Aliás, tem uma regulamentação legal, não sei como é que está esse status agora, é que médicos, psicólogos, dentistas podem usar a hipnose, enfim, sem nenhum tipo de problema e tal. Só que a novidade boa é que abriu-se para outra pessoa. Já houve uma época, há umas décadas atrás aí, que era proibido a hipnose para quem não fosse médico, psicólogo, dentista. Hoje em dia essa lei caiu por terra. Eu não conheço os detalhes, a gente pode até um dia ver como é que está esse status, até fazer uma aula sobre isso, que eu acho legal, né? Como é que está a situação legal hoje aí da hipnose. Eu sei que hoje em dia não é mais um problema nem aqui, nem nos Estados Unidos. Existem associações de hipnólogos, de profissionais, de médicos, psicólogos, pesquisadores. E existem as associações do público que se interessa por psicologia. Até o vídeo que eu entrevistei o meu amigo Stanley Krippner, que é uma das maiores assumidades vivas em psicologia, sobre hipnose ano passado, até publiquei ele no meu canal, depois a gente até compartilha lá na plataforma e tal, que acho que é um vídeo muito legal, porque ele é uma autoridade internacional nisso e tal. Ele foi presidente da Associação Internacional Americana de Hipnose várias vezes e tal, né? E ele colocou, né, que tem as associações feitas por médicos, psicólogos, pesquisadores, e aquela feita pelo público também, que também nos Estados Unidos, pelo menos, tem regras sérias, né, e tal, e embora não seja por psicólogos e tal, eles levam muito a sério. Acho que é isso que a gente precisa, né? É ter talvez aqui um órgão regulador, mesmo que ele seja um acordo de cavalheiros, mas que é igual às certificações internacionais. Esse é um grande acordo de cavalheiros, né? Na verdade, é um selo que você ganha, mas aquilo ali é valorizado porque tem um grupo de pessoas ali que tem um nome a zelar e que é congruente com aquilo que faz, né? Existem algumas Uma estrutura, associações por né? aí também. Metodológica também, É. toda uma Então, estrutura de conteúdo, né? e o que a gente precisa dizer é que, na verdade, muitos psicólogos acabam ainda recebendo na faculdade muita carga
da influência da psicanálise, ela ainda é muito forte nas formações da psicologia. Então isso afasta muitos psicólogos, porque eles recebem aquela informação lá, Freud abandonou a hipnose, até hoje, né? Mas não explica o contexto, o momento, não explica o porquê. Né? Quando se fala de Milton Erickson, fala-se muito en passant. Eu me lembro que eu só aprendi mais sobre Milton Erickson mesmo quando eu estudei PNL a fundo com Richard Bandler. Eu me lembro de ter estudado Milton Erickson na faculdade, eu tenho até hoje o livro distorção, né? de psicologia, mas tinha os detalhes, não tinha a coisa como um todo. Então existe uma situação muito política, isso que a gente precisa entender. Existe uma situação muito política. É igual quando eu fui realmente aprender gramática portuguesa, foi estudando inglês. Realmente, você foi entender a gramática, você pega de outro lado. Deixa eu ler uma pergunta aqui do Adriano. Seria então hoje uma desonestidade intelectual ou histórica distorcer ou reduzir a hipnose simplesmente porque Freud, nas suas limitações, abandonou a hipnose? Eu acho que primeiro é um atestado de falta de conhecimento adequado. Né? Porque isso aí não sou eu que estou dizendo que é isso é um fato conhecido. Né? Freud, o que ele disse não é sobre a hipnose da época de Freud não é a hipnose de hoje, como a medicina do século XVIII e XIX não é a medicina do século XXI, como a PNL dos anos 70 não é a PNL de 2020. Né? Então, na verdade, não é a mesma coisa. Freud disse não para aquilo lá que estava acontecendo, para a absoluta falta de ferramentas para poder trabalhar as questões. Ele está certo, eu concordo, eu digo não para as mesmas coisas. É por isso que eu tenho essa campanha contra a hipnose de palco, não contra a hipnose de palco, mas com essa coisa como se a hipnose de palco fosse a última cocada do deserto, quando na verdade é só induzir estados hipnóticos na pessoa, coisa que qualquer... Se você não tiver nenhum grande retardo mental, alguma coisa assim, você coloca a pessoa no estado de transe. Isso é fácil. Isso aí você aprende 2, 3 coisinhas, a própria pessoa entra em transe sem você querer, sem fazer nada. Se você criar um ambiente... se você criar um ambiente adequado, ela própria entra em transe sem você fazer nada. Né? Me lembro quando eu participei de um grande congresso de hipnose que eu literalmente pela primeira vez não precisei fazer nada. Eu pegava as pessoas, jogava na cadeira e elas entravam em transe. Eu não fiz nada, porque ela já estava... O evento já era um transe o tempo todo. As pessoas nem dormiam. Né? Então eu pegava as pessoas, jogava na cadeira, ela entrava em transe. Eu falava, uau! Porque eu entendia a dinâmica, né? Ou seja, já estavam em transe. Né? Então, na verdade, a hipnose é fácil. O difícil, que muita gente não consegue bons resultados na hipnoterapia, é porque justamente elas não sabem como interferir, mapear, interferir nas dinâmicas psicológicas e fazer algo efetivamente que funcione. Isso que me levou, Cleiton, a desenvolver a engenharia mental. Foi justamente isso, que eu via o poder da PNL, mas ao mesmo tempo a PNL ela é um conjunto de coisas que você aprende, e aí os alunos ficavam... Eu sabia, porque como eu era terapeuta, eu já atendia pessoas e eu já encaixava as ferramentas da PNL dentro de um curso terapêutico. A pessoa está tentando se livrar de uma fobia. Então, vou fazer a técnica da fobia, essas outras técnicas de apoio, agora alinha nos níveis neurológicos. Eu já tinha a coisa traçada na minha cabeça, junto com aquilo que estava surgindo, do que eu ia fazer. Mas os meus alunos não tinham essa visão, principalmente quem não era terapeuta, mas queria fazer alguma coisa. Eu falei, bom, eu preciso desenvolver alguma coisa que ajude com que as pessoas, elas primeiro, conheçam as ferramentas que elas têm, tenham ferramentas para mapear o que está acontecendo com a pessoa e tenha um direcionamento para poder interferir nisso e gerar resultados. Que é o que muitas vezes não se ensina, porque muita gente sabe botar em transe, sabe técnica de PNL, tem 50 coisas que aprendeu e não sabe como botar isso numa ordem e numa sequência que vai fazer com que as pessoas consigam ter resultados. Por isso que eu quis criar a engenharia mental. Igual você ligar um carro, ligou o carro, mas aí não sabe dirigir, não sabe passar. Alguém comentou aqui, deixa eu ver uns comentários aqui. A primeira vez que eu vi o nome Erickson foi sobre uma marca de aparelho telefônico. Primeiro telefone que eu tive. Interessante. Já ouvi das minhas pacientes de massoterapia que elas viajaram durante o relaxamento por indução verbal. Gente, porque hipnose... Vamos lembrar, hipnose não existe. A hipnose é uma mudança, uma alteração no estado da mente. Você entra em transe todo dia, você entra em transe toda semana, você entra toda hora.
né? Então, isso acontece o tempo todo. Você assiste um filme, você sabe que é um filme, né? Você fica, meu Deus do céu, o que vai acontecer? O coração vai... Quantas pessoas já morreram em Copas do Mundo? Né? Que desperdício. Quantas pessoas já morreram em Copas do Mundo porque estavam ali vendo aqueles jogadores lá bilionários jogo do Galo, jogando, né? um dia morrem. Aí tem um ataque cardíaco. Isso é um fenômeno hipnótico. Ela entra no estado, se associa, amplifica o estado, né? Você entra nesses estados o tempo todo. A hipnoterapia é uma tentativa de você, ao invés disso acontecer aleatoriamente, você provocar isso de uma forma em que você vai fazer o que funciona melhor, vai iniciar os estados que funcionam melhor e vai direcionar esforços para mapear o que está acontecendo com a pessoa e mover a pessoa de onde ela está até onde ela deseja chegar. Né? Aí vai depender muito se você vai fazer uma terapia de longa duração ou pontual, ou se é uma terapia, por exemplo, hospitalar, que você pode fazer um processo de hipnoterapia, por exemplo, num ambiente hospitalar. Você não vai falar da infância da mãe, né, disso. Você vai fazer um trabalho ali para aquela recuperação, para aquele momento. Por quê? Porque a hipnose pode ajudar você a ter uma atitude melhor. Agora o pessoal que está internado com Covid, seria interessante, né? Induções hipnóticas que ativem, que busquem recursos com a PNL sobre o bom funcionamento do sistema imunológico, para ela reviver momentos do passado de um sistema imunológico que funcionou muito bem, porque quando você revive, você traz aquilo de volta, por exemplo. E aí vem a junção da hipnose com a PNL. Porque, na verdade, embora eu já fizesse hipnose, eu gostasse de hipnose, eu só comecei a curtir absurdamente a hipnose depois que eu comecei a estudar o Richard Bandler mais de perto, e depois com ele pessoalmente. Porque eu comecei a ver que a hipnose... A revolução. Exatamente, por isso que eu chamei de engenharia mental. Porque, você lembra que a gente, no passado, já foi até muito questionado sobre essa história da engenharia, né? Por que engenharia? Né? Mas por que? Lá em Portugal, o pessoal fala, por que engenharia? Né? Eu falei, porque é uma engenharia. Engenharia é um processo de você mapear, identificar processos, decidir onde você vai construir, reformar, demolir. Eu acho que é assim, porque a PNL dá esse aspecto da engenharia e, ao mesmo tempo, tem a história do trânsito, do processo terapêutico. Então, é uma engenharia mental. É uma metáfora que eu usei. É uma forma de hipnoterapia com PNL. E essa engenharia é tão incrível, cara. Quanto mais essa questão de entrar em transe, né? A pessoa entra em transe com uma presença de uma pessoa, talvez ela já entre em transe. Sim. Porque o sistema do cérebro ele de processar. Um exemplo, hoje eu fui no dentista levar minha filha, e assim, você mapeia muito rápido, cara. Você entra no consultório, você vê, olha pro dentista de jaleco assim, a mente já dá uma, né, aquela questão de autoridade. Só que aí você já se pega, né? Você já coloca sua mente naquele painel de controle, você começa a analisar como que a mente reage em diversas circunstâncias, né? Então, assim, você entendendo todos esses gatilhos, toda essa programação, literalmente, da engenharia, você faz o tempo todo, você está ali fazendo um processo de mudança. E colocar em transe, uma presença, eu coloco uma pessoa em transe, um jaleco branco, eu coloco uma pessoa em transe. Uma autoridade. Você tem também o efeito reverso, né? Que é a síndrome do jaleco branco, na hora de tirar a pressão, né? Eu até certo tempo eu tinha isso. Como assim? Alguém vinha tirar minha pressão, ela já subia 3 pontos. Eu tinha uma médica que já faleceu, uma clínica que eu ia sempre, ela já brincava, ela já sabia disso. Então ela disse assim, deixa eu botar um negócio no seu braço, mas eu não vou tirar agora não. Aí uma hora que eu tava lá, ela puxava papo comigo, dava um chá, a gente conversava, não sei o que lá, não sei o que lá. De repente ela fazia que ia por trás, assim, ela vinha, começava a medir minha pressão, mas eu não tinha tempo de reagir. Aí sempre a coisa era normal naquele momento. Era uma indução de choque, ele vai... São âncoras, mas a mente é incrível. Que você cria. Exatamente. Você pode criar âncoras para acessar esses recursos. Aliás, falando de dentista, eu ainda queria muito fazer um curso de PNL só para dentistas. Né? Eu ia dizer, por exemplo, que na hora que eles forem ligar aquela broca, em vez de ser aquele... podia ser um negócio assim... Uma então, patronagem neurohipnótica. Né? Alguma coisa assim, né, que você vai ouvir, né, e você tira o foco daquilo. Se aquele som muda, eu acho que metade das fobias de dentista caem na hora que isso muda. Na hora que já liga, já ativa, já aquela... Exatamente, você já olha e já começa a reagir, né? E as abordagens também, né? Eu estava analisando assim, não, vai ser só uma picadinha de... Não, você já não cola mais não. Vamos mudar o vocabulário, porque as crianças de hoje já pensam totalmente diferente. Né? Eu já tive vários dentistas que fizeram a formação em engenharia mental
A vantagem, por exemplo, de você fazer é que você não precisa fazer hipnose clássica, botar a pessoa em transe, babando, né? Você pode ir conversando com a pessoa, iniciando o estado, contando histórias, metáforas terapêuticas, falando de supostos clientes que não sentiam nada, era como se uma anestesia fosse bloqueando a dor e tal. E você pode dar uma série de sugestões. Minha mãe faleceu há alguns anos, eu fiz uma tatuagem no braço em homenagem a ela. Isso dá para mostrar aqui para vocês. Eu fiz uma tatuagem aqui no braço em homenagem a ela. E o cara que fez a tatuagem, ele é uma tatuagem de rosto e demora muito, porque são traços muito delicados e coisa e tal, né? Ele disse que foi a tatuagem mais rápida que ele fez. Ele fez essa tatuagem em 1h30. Geralmente ele diz que leva, às vezes, 2 dias para fazer. Porque eu entrei em transe hipnótico e botei um bloco de gelo aqui e disse, faz. Aí ele parava toda hora. Você tá sentindo dor? Eu falei, cala a boca! Não ativa? Aí ele falou, mas você é estranho, você tomou alguma coisa? Usou alguma coisa? Eu falei, não, é hipnose. Eu fiz hipnose de vir pra cá. Ele ficou até interessadíssimo na história como um todo. E ele rapidinho acabou a tatuagem. Assim, ele falou, olha, foi a tatuagem de rosto desse tipo mais rápida que eu já fiz. Porque eu geralmente demoro mais do que o dobro do tempo para fazer e tal. E você aqui não me mandou parar hora nenhuma, muito pelo contrário. Na terceira vez que ele falou, tá doendo, eu disse, putz, para de falar isso. Agora... Ou então, muitos médicos dizem isso, né, dentista? Ó, vai doer um pouco. Você vai sentir uma dor. Vai ser só uma picadinha. Você sabe, André, que para mim, dos últimos tempos, desde que a gente começou assim, né, acho que desde o último curso de PNL, né, que a gente fez, a maior sacada realmente foi a ideia de eliciação. Eu realmente peguei o... Cara, mas isso é o segredo da PNL que muita gente não entende. Né? A PNL é uma grande eliciação de estados. Por causa daquele pressuposto da PNL. Nós temos todos os recursos dentro de nós. Então você vai buscar os recursos. Quando você elicia, você está eliciando seus próprios recursos. Cara, foi a sacada assim que realmente fichas caíram, né? Quando eu sentei para escrever, para fazer um texto antes de ontem, calma. E sabe qual é a diferença da PNL para o Design Human Engineering e outras coisas? É porque na PNL você eliciava um estado modelado. Nas abordagens mais recentes que a gente usa nos cursos, que tem a ver com os estudos da programa gráfica, das submodalidades e outras coisas assim, você elicia um estado, depois que você elicia um estado, você vai para o seu painel de controle, aumenta o que você quiser, programa do jeito que você quiser. Você não precisa pegar uma técnica estruturada para fazer só aquilo que está lá. Você já é meu ponto? Anota aí. Depois vamos fazer uma live de iniciação. Pessoal, a galera vamos fazer uma com painel de controle. O que você acha da gente fazer semana que vem? Uma prática com painel de controle do DHE, que é bem interessante. Né? Ou seja, a gente já faz logo desde o início a demonstração, que era um pouquinho longa, a gente avisa o pessoal para pegar papel, caneta, já vi. A gente faz a primeira da semana que vem. Vamos mexer no painel de controle interno. Essa live de hoje vai ficar salva no Instagram, mas essa do painel de controle a gente não vai deixar salva não. Vamos fazer ela semana que vem. Mega estratégico. Não, porque essa do painel, cara, é muita senha, como diz, é muito códigos, né? Você pega ali, se aumenta, expande uma submodalidade. E esse é o grande segredo, é você descobrir que é o seu cérebro, né? O Bedler fala o tempo todo, it's your fucking brain. You can do whatever the fuck you want. Ele fala assim, com essa sutileza, né? É o seu cérebro, você pode fazer o que você quiser, é seu. Então aprende isso, assume, é seu. Faz o que você quiser. Né? É porque a gente é criado de uma forma que a PNL, esse conceito todo da PNL é muito novo, é muito recente. Isso ainda não entrou o suficiente na nossa cultura popular, vamos dizer assim. Então a nossa cultura popular ainda tem crenças muito limitantes sobre essas coisas. Ou seja, a questão que eu falei do mapa, a pessoa é muito, sabe, é naquele modelo de mundo. Foi como um cara falou ontem, sabe por que tem poucas empresas multibilionárias e muitas multimilionárias e milhares que não são multimilionárias? É porque você ainda não abriu a sua empresa, né? Porque você não abriu a sua. Então, tá lá poucos bilionários, porque quem tá ali embaixo, o mapa tá assim, né? Então,
realmente despertar, né? Quando a gente fala despertar, né, a pessoa leva para um outro sentido, mas é despertar mesmo, é abrir a mente, Sim. a cachola, Não, o né? Dilts fala isso até Saber no modelo de negócios, como nós vimos lá no Business PNL, né? Ele fala isso exatamente. explicitamente, que é importante que você desperte mesmo, né? Que você alinhe as coisas para que elas possam funcionar. Então, gente, a hipnoterapia, ela é fantástica, né? Porque hoje em dia, inclusive, tem um pesquisador, que eu até cito no meu livro, Hipnose Sem Segredos, mas todo mundo pode achar fácil na internet, o nome dele é Alfred Barrios, imagina Barrios, Barrios, Alfred Barrios. Ele fez um estudo gigante e já publicou isso em vários lugares, onde ele mostra que a hipnose tem mais do que... Nem eu sabia que tinha tanto quanto ele colocou lá. A hipnose tem muita evidência científica de que ela funciona, que ela dá certo. Eu sempre digo uma estatística que ele trouxe, né, que, por exemplo, a cura de depressão, enquanto em média a psicanálise até hoje ainda leva até 11 anos para você curar alguns casos de depressão, a terapia cognitiva comportamental, que é mais rápida depois da psicanálise, demora aproximadamente em 6 meses, né, aproximadamente assim, se a pessoa fizer direitinho, e um hipnoterapeuta, ele faz isso em 6 sessões. Né? Eu acho até que faz até menos, pela minha experiência. Você tira a pessoa daquele estado em muito menos sessões. Né? Então, na verdade, é incrível o que acontece. Existe evidência, inclusive, que ele traz, que hoje você pode unir a hipnose com qualquer método de trabalho psicológico. Você pode fazer hipnose com PNL, que é o que eu estou fazendo, você pode fazer hipnose com psicanálise, você pode fazer hipnose com constelação, com qualquer coisa que mexa na psicodinâmica da pessoa. Porque a hipnose, qual é o papel da hipnose? A hipnose, quando você abre a mente da pessoa, ela baixa as defesas. E no que ela baixa as defesas, ela confia, ela sente rapport, ela sente confiança naquele trabalho, ela começa como o Dilts diria na PNL, ela se abre para acreditar. Que esse é o grande objetivo. Toda pessoa da PNL quer que o cliente se abra para acreditar que é possível mudar. Né? Então, as pessoas elas confiam, quando elas têm confiança, o pessoal que deixa todo dia recado para mim lá no YouTube, nossa, minha vida mudou, é incrível, é fantástico. Por quê? Porque eles confiam, já deu certo, eles já fizeram muito, estão há 15 anos fazendo indução comigo. Tem gente indo há 15 anos para a cama comigo toda noite, né? Então, essas pessoas já confiam, então elas se abrem, elas ficam abertas a duvidar do problema como elas vinham fazendo e abertas a acreditar naquilo que pode funcionar. E você hoje pode trabalhar, porque é um poderoso instrumento a hipnose, para que você acesse recurso inconsciente, porque aí sim todo o discurso do pessoal da hipnose de palco é interessante, não na hipnose de palco, mas, ou seja, aí que aquelas coisas incríveis que você consegue fazer, você pode fazer direcionado para a mudança que a pessoa quer para a vida dela. Então você pode trabalhar a psicodinâmica da pessoa como você quiser. Psicodinâmica é o problema psicológico, o assunto, a origem, a causa do problema, o que ela está repetindo, que padrões ela está mantendo, com a psicologia que você quiser. Não precisa ser só com PNL. Eu acho que PNL é mais rápido, mais prático, mas pode ser o que você quiser. E usar algumas sessões de hipnose para reforçar, porque eu também tenho pessoa que só faz sessão de hipnose. Nem não dá tempo para a pessoa elaborar, falar sobre aquilo, fazer o follow-up, o que aconteceu, o que houve. Na nossa formação, eu ensino a fazer, inclusive, esse follow-up. Né? O que a gente vai fazer agora? Você levou a sessão para casa, repetiu a indução, o que mudou, quais os insights que você teve? Isso também é importante. É isso aí. É isso aí, André. Muito conteúdo. Eu estava pensando aqui também, até para a gente pegar o gancho da live de hoje, fazer uma live de semana que vem sobre sugestão e autossugestão, no sentido de que toda sugestão é uma autossugestão, né? Mas os dois viés, tanto para a pessoa que fica naquela, eu sou próspero, né? Eu sou magro, repete 101, fica a noite inteira ouvindo uma repetição, e também sobre o poder de uma sugestão, no caso assim, como a gente falou, de como que uma sugestão pode influenciar uma pessoa. Anota aí, me manda. Acho que tem que ter duas lives distintas no caso, né? Como o nosso momento agora é fazer uma série de questionamentos sobre isso, nós podemos fazer uma série, né, de coisas encadeadas aí ao longo de uma semana, 2, né, sobre tudo isso. Né? Acho que é bem interessante. O poder de uma sugestão, acho que é forte. Quando alguém fala assim, não, cara, isso aí não dá certo. Mas cara. aí que tá. Por isso a engenharia mental, né? Porque é por isso que a hipnose clássica também falha muitas vezes. Porque ela diz assim,
Agora você é próspero. E daí? Você sabe que você não é. Né? Você ainda continua preso à mesma intenção positiva que te mantém no estado do problema. Você não desfez os laços que te mantinham ali no problema, na questão. Você não desfez. Então não adianta só você... Que é isso que o Freud disse. Né? Não adianta só você dizer assim, você está sem dinheiro, agora você é próspero. Eu sou próspero, eu sou próspero. Isso não vai mudar você. Né? Se você pegar as minhas sugestões e analisar, se conseguir ficar acordado o suficiente para pegar, por exemplo, eu tenho vários produtos, temos lá na plataforma, inclusive, no curso Auto-Coach para Prosperidade e tal, você vai ver que eu não fico dizendo você é próspero, você é próspero. Eu trabalho, eu faço score para mudar a história da prosperidade na sua vida, eu mudo tudo na sua linha do tempo. Então você tem que mexer nessa estrutura. Não adianta só você dar sugestão contrária. É melhor você dar uma sugestão positiva e pensar positivo do que pensar negativo, sem dúvida. Mas isso sozinho não resolve. Você tem que mexer na estrutura. Se você não mexer na estrutura, os velhos problemas continuam enraizados. Se mantém aquela pessoa que faz uma faxina ruim na casa e ela só passa uma coisinha assim, mas continua tudo, né, que está sujo, gerando a teia de aranha, então continua no mesmo lugar. Então é basicamente isso. Se você só dá sugestão contrária. Oi. Você está fazendo uma coisa não feita. Você está fazendo uma coisa não feita se você der sugestão contrária ao sintoma, né? Depois nós vamos lançar um curso aí, Lei da Atração com PNL. Nem Bob Proctor vai superar a gente. Não, definitivamente não. É isso aí, André. Então, a live, como sempre, né? A Josane comentou que as lives de vocês são muito boas. Isso aqui é lá uma aula, Josane. Aula, Eu que agradeço a vocês a oportunidade, né? Você, o Instituto HN, da oportunidade da gente poder falar de coisas tão importantes, tão relevantes, desmistificar tantas coisas aí, né? Que atrapalham as pessoas de uma maneira geral. Então é bacana a gente conhecer isso, né? Situar. E praticar, gente. Vamos praticar, porque, fala pra você, é outra... a gente se pega nas próprias pegadinhas, né, André? O tempo todo. Vem aquela coisa assim, não, calma, isso aqui é uma... Eu acho que não pode ficar bitolado, mas assim, parece que eu tô assim, toda hora eu tô saindo, me vendo no quadro e falo assim, não, cara. Eu fico pensando assim, da familiaridade. As pessoas não têm o hábito de ir para academia, de ginástica, de fazer exercício físico. Por que ela não pode ter o hábito de se cuidar, de cuidar do seu estado mental? Né? Lembra, o Bandler fala, é uma atitude. Né? Então você precisa, não é uma coisa só que você tem que pensar positivo e esquecer. É isso que você está falando mesmo, pensar, fazer um planejamento, ter isso em mente, ajeitar os parâmetros o tempo todo, praticar, para que justamente você tenha um efeito igual na academia. Praticar qualquer coisa que tenha PNL no meio, você precisa fazer um número de vezes, repetir, senão você não vai ter o efeito. É isso aí. Então valeu, André, obrigado. Mais uma aula de hoje. E amanhã nós vamos falar sobre auto-hipnose, né, que vai ser bem legal. Amanhã é quinta, amanhã é auto-hipnose. Eu tô pensando que eu tô na outra semana aqui já. Isso. Já tô pensando no feriado já. Aí a gente volta só semana que vem. Só na pista, né? Feriado não tem live, não. Pois é. Somos seletistas, não, mas feriado não tem live, não. Com certeza. Com certeza. Valeu, André. Obrigado, gente. Pelinha, Josane, aqui, a galera toda, Bruno. Valeu. Essa live fica salva. Quem quiser rever ela, pode rever. Semana que vem, live painel de controle de iniciação. Você vai aprender a iniciar aquele estado, né? Qualquer estado, mas não vai ficar salvo. Valeu, André. Obrigado. Obrigado. Valeu, valeu.